Boa noite, Kátia. Boa noite, todo mundo que está entrando. Hoje a gente vai fazer uma live com a Natê, a grafiteira de Pernambuco. Esperar mais as pessoas entrarem, esperar a Natê entrar. Salve, Ananda, se furtado. Valeu, galera, tá entrando aqui na live. Esperar a nossa convidada entrar pra gente bater um papo. Se vocês também quiserem, escreve aqui na caixinha. Estão me escutando bem? Salve, Mari. Sua equipe tem trabalho para entregar. Com Monday.com é fácil. Salve, Lois. Basta adicionar o fluxo de trabalho necessário. Seja uma equipe pequena Aí, ou uma grande, a nossa convidada entrou. está fazendo o quê? Organize seu colega. Galera, esse coraçãozinho que vocês têm aqui do lado, vocês começam a apertar, dar chuva de coraçãozinho para esse bate-papo com a Natê e divulgar em mais e outros perfis. Salve, boa noite. Salve, Ana. Finalmente online. Pronto. Hã? Tá aqui. A galera começa a dar coraçãozinho aqui, quanto mais apertar no coraçãozinho, mais o Instagram entende que essa live precisa ser divulgada para outros perfis. Então, a galera que estiver online, começa a apertar aí no coração. Bom, galera, entrei aqui na live. Nossa, não sei se a tua internet, não sei se tá boa, se é minha, que não tá boa. Rapaz, eu acho que dá pra ouvir, tá de boa? Não, dá para ouvir legal. Tá conseguindo me ouvir? Dá. A galera que tá vendo aqui o bate-papo, comenta se vocês estão conseguindo ouvir. Salve o Panquil. Então, acho que a gente começa... Tá com um filtro? Demorei pra ver. Eita, o filtro é pesado, né? Melhor tirar o filtro. Pronto. Acho que começando, né? Explicar pra galera que tá entrando, o Graffiti Queens, né? Toda quarta-feira tá fazendo live com grafiteiras do Brasil todo e algumas grafiteiras de outros países que falam a língua portuguesa, para falar sobre a sua trajetória no grafite, falar sobre a cena local, a cena feminina. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem vários estados, é dividido, e acontece várias cenas e a gente nem sabe, pelo menos agora com as lives a gente consegue conhecer várias cenas de vários lugares, conhecer várias grafiteiras. E a intenção do Graffiti Queens é fazer isso, né? Divulgar cada vez mais as mulheres dentro do grafite, as artes das mulheres, né? Para a gente mais se conhecer. A gente sabe como é difícil as mídias divulgar nosso trabalho. Mas começando, quero te agradecer, Natê. É Natê que fala? Eu nunca sei se é Natê. Sim. Então Natê. Quero te Mas agradecer tanto faz, pode chamar de Nath, Natê. Eu quero te agradecer pelo convite, né, para doar um pouquinho do seu tempo para participar aqui da live. A gente sabe que, mesmo durante essa pandemia, a quarentena, mas a vida tá uma correria. E tá até uma correria a mais, porque a gente tem que correr fazer mais coisa, né, do que até quando não tava. Mas começando a nossa live, eu queria que você falasse quem é a Natê. Então, boa noite, pessoal. Licença para chegar. Meu nome é Natália, né? Eu assino Natê no Grafite. Sou de Pernambuco, né? Eu sou da cidade de Jaboatão dos Guararapes, né? Subúrbio da Coab 1. E atualmente estou aqui com uma companheira em Pau Amarelo, Paulista, também na cidade do litoral. Né? Sou suburbana e hoje estou morando na colônia de pescadores com meu companheiro, que também é grafiteiro. E é isso, sou arte educadora, também estou finalizando o curso graças ao grafite, que salvou minha vida.
né? Eu entrei numa Universidade Federal Pública, né? Hoje eu termino em Artes Visuais, licenciatura na Federal de Pernambuco. E é isso, arte educadora, sempre aí artista, ilustradora, todos e todos que a gente pode imaginar. E eu acho que eu peguei alguma conversa em algum Instagram, ou no Instagram já. Uma live tua também, que tu fez, acho que foi com a Monique, que o teu TCC é sobre grafiteiras, não é isso? Sobre o quê? O teu TCC não é sobre o grafite, sobre mulheres no Sim, grafite? sim. Meu TCC é falar sobre a representação das mulheres negras na arte, assim. Tanto quanto as mulheres negras se representam no grafite, né? Seria mulheres negras desenhando mulheres negras, e como os homens brancos, na época colonial, representaram essas mulheres negras, né? Então, comparando, fazendo essas comparações, assim, como era um olhar de um homem branco em cima das mulheres negras, e como são mulheres negras artistas fazendo mulheres negras, assim. E aí tá quase indo. Ia ser agora, né? É da pandemia. Ah, eu já ia botar aqui para você falar, mas como você ainda não apresentou o TCC, a galera vai ter que esperar um pouquinho. É. Mas quando você terminar, então, quando você conseguir apresentar, a gente fazer uma live, você falando, porque assim, no sábado eu tô fazendo as lives aqui no Graffiti Queen, falando sobre essas pesquisas, falando sobre as produtoras, advogada, que envolve esse meio do grafite. E essa pesquisa é muito importante, né? Quem sabe que tem poucas pesquisas sobre mulheres no grafite, sobre mulheres negras, sobre mulheres indígenas. Então é bom te divulgar. Sobre quando conseguir apresentar, né, teu TCC, a gente faz uma live para você apresentar. Sim, E com como você se certeza. apresentou, tu falou que você é pernambucana, né? Como que que você entrou no grafite? E como foi teu início no grafite? Uhum. E então, na verdade, como eu sou de periferia, o grafite sempre teve muito presente na minha vida, né? Sempre acompanhou, assim, o grafite nas ruas por onde eu andei, assim. Muitas referências como Luther, Florim, que são grafiteiros aqui da zona, vamos dizer assim, para falar um pouco da linguagem dos outros estados, a Zona Oeste, vamos dizer assim, Zona Oeste do Recife, né? E então eles sempre representaram, e eles são integrantes da ONG Cores do Amanhã, né? Que é a ONG que nasceu do hip hop, né? De pessoas que construíram hip hop em Pernambuco. E hoje já tem mais de 15 oficinas, atende mais de 500 crianças por dia. Então, eu entrei no Cores do Amanhã, né? Por morar ser perto da minha casa, como uma aluna, né? Que queria fazer oficina de grafite. Eu já venho de outra área, né? Eu já sou da nova escola, vamos dizer assim. Então, eu venho de uma área que eu já consegui ter um acesso a uma oficina de grafite, né? Através de outros grafiteiros. E também eu entrei através de mulheres, né? Porque Josi Barata, que é a mulher que é a coordenadora da ONG, do Cores de Amanhã, né? Ela que movimenta, e graças a ela entrei nesse movimento, né? E, inclusive, no meu estágio da universidade, né? O estágio curricular, que a gente tem que dar aula, é obrigatório a gente dar aula. Eu dei aula no Cores de Amanhã, na oficina de grafite, né? Então, eu comecei sendo aluna, e hoje eu fui educadora social na ONG, né? Dando oficina de grafite para outras pessoas. E é isso, assim, comecei no Cores de Amanhã, e na época eu fazia um curso técnico de Química, né? Na época, o Instituto Federal, né? O IF. E aí eu desisti de tudo para fazer artes, assim. Fiz o vestibular do zero e fiz artes visuais. Estou aqui até hoje, assim, mil corres. Participo também de outras CRIOs também, né? Participo do Cores Femininas, que é o festival de grafite aqui em Pernambuco, que organiza o Encontro de Mulheres nas Artes, né? Que é do Cores de Amanhã. Participo também da Pixiguels, que é uma CRIO, né? Só de mulheres da pichação, do grafite, de vários lugares do Nordeste também. E outros encontros, como Ponte Bomba e Recife, que é um encontro que tem de pichadores e grafiteiros em Pernambuco também. Todo mundo se une, assim, pichadores e grafiteiros. Esse sonho é meio utópico, mas acontece em Pernambuco, que a gente faz as reuniões toda segunda e quarta, sexta do mês. E outros meus rolês. Eu também participo do movimento negro, também já fui de Maracatu, né? Sou de Maracatu. Eu fui criada dentro de Maracatu, Aurora Africana. Sou de Coco também. Então a gente sempre tá. É tudo junto, né? Tudo cultura popular, hip hop, Maracatu. Ah, legal. Para quem não sabe, acho que é bom seguir lá o Cores da Manhã. O Cores da Manhã é um projeto incrível.
né, a coordenada assim, que está na linha de frente é a Josi Barata. Quem tem que seguir a Josi Barata, saber quem é a Josi Barata. Ela é uma old school do grafite brasileiro, né? Eu tô nesse último tempo, Nath, eu tô muito. A gente fala muito assim, quando a gente tá falando no sul e sudeste, a gente fala muito, fulano é referência no grafite brasileiro, mas quando a gente está no norte e nordeste, fala assim, fulano é referência do nordeste. Não é referência do nordeste, é referência do Brasil como tudo, né? Como tanto sul e sudeste. Então, assim, a Barata, ela é uma referência no grafite brasileiro, assim, old school, uma mulher que movimenta muita coisa no grafite, junto com o Cores da Manhã, já tem aí mais de 5 anos fazendo evento aí, evento de mulher que não é fácil fazer. E a Josi é uma pessoa incrível, tá sempre de bom humor. Nunca vi a Josi de mau humor, nunca vi ela de Nunca. cara fechada. Eu quero dar um salve pro DJ RG, que é um DJ lá do Pará, né? Um Ah, DJ old school do hip hop, assim, um cara incrível pra caramba. uhum. Falaram aqui sobre o concurso, a convocatória vai sair hoje, daqui a pouquinho a gente vai, né, publicar. É porque quem organiza o Graffiti Queen Festival, a maioria é mulher e são mães, então assim, se divide em muita coisa, né? E os filhos agora é prioridade, porque quem é mãe sabe que tem que dar aula para as crianças por causa dessa pandemia, então a gente está meio que atrasando as coisas, mas vai sair hoje. Sim, E a Nath tá concordo. falou que assim, tu participa de várias coisas, né? A tua linha de trabalho, assim, tu já vem com uma linha de trabalho desde quando tu começou a fazer grafite, assim, tu começou já tendo um personagem ou o teu personagem foi modificando durante o tempo, assim? E assim, Aham. antes disso, né, queria saber quanto tempo tu tem pintando na rua. Sim. Eu sou nova, né? Acho que eu comecei em 2015. Inclusive, através de um projeto Colorindo Recife que teve aqui junto com a Prefeitura do Recife. E aí eu vi todo mundo grafitar, foi lá que eu comecei a entrar em contato com todo mundo. E comecei em 2015, eu vou fazer 5 anos agora, fiz 5 anos agora, né? E já aprendi muita coisa também, né? Porque justamente pelo Cores da Manhã, assim, a gente fazia uma oficina, fazia um evento, aí sobrava lata, aí o pessoal da velha escola dava a lata para a gente. E aí eu ia guardando, e aí com essa lata que eu ganhava da galera de outros estados também, que vinha para festival de grafite, não podia levar essa lata para casa, então deixava com a gente daqui. Então, aí isso foi eu consegui desenvolver um pouco mais a minha técnica mais rápido por conta dessa oportunidade que a galera dava, assim. Então, mas eu sempre, em relação à minha imagem, assim, que eu carrego, a minha identidade no trabalho é sempre voltada para a questão da mulher, do meu feminino, né, e do feminino negro, principalmente, porque eu vejo pouco representá-lo, né, na minha vida toda, na televisão, nas revistas, as mulheres negras sempre foram representadas de forma negativa, e a primeira vez que eu vi uma mulher de black foi num grafite, né, não foi numa revista, não foi... Então, para mim, isso é uma coisa que tem que ser sempre levantada, né? Até porque o grafite foi feito por pessoas negras, né? Foi feito por pessoas vamos dizer, latinas também, né? Que também tem essa descendência indígena, né? E eu acho que eu sempre tento pontuar isso, assim, por mais que eu seja nova na cena, eu tento sempre levar a questão da palavra negra, né? E lembrar, ó, quem fez foi nós, sabe? E é muito isso, assim, chegar e respeitar. E eu sempre tentei levar mulheres negras, e aí a partir do momento do desenvolvimento, meu desenvolvimento foi mais por precariedade, né? Tipo, minhas personagens negras são às vezes coloridas, faço traços negros mais coloridas, por conta que eu nem sempre tinha cor, pele negra, né? Os tons marrons sempre são muito disputados, assim, nos festivais, então acabei fazendo coloridas porque só tinha esse latex, só tinha esse spray, né? Eu acho que principalmente quem é daqui do norte e do nordeste, a lata de spray é muito mais cara, né? Muito, muito, muito mais cara. A lata de spray hoje está mais barata, R$ 20 ou 19, dependendo se a gente conseguir aí no descontinho. Então, o latex sempre foi uma solução, né? Então, para mim, qualquer cor que viesse na minha mão tava bom, né? Então, eu acabei fazendo personagens negras coloridas e sempre com os olhos brancos, né? Que é uma referência a questões de representatividade mesmo que eu tenho em relação a questões de axé, na verdade, né? Porque
Também sou de candomblé, né? Frequento muito candomblé, então, para quem é de candomblé, sempre viu os orixás e as entidades representadas de olhos brancos, por questão de respeito e tal. Então, eu tentei colocar esses olhos também em relação a isso. É mais isso, assim, quem quiser sacar o trampo. Quem quiser sacar o trampo e ver como que é o trabalho da Natê, já segue ela lá no perfil dela. Acabou que criou uma identidade, né, o seu trabalho, assim. Porque são mulheres negras, mas são coloridas, né? Sim. E acho que é bem importante, assim, eu sempre falo assim, eu tenho, né, sou descendente de negro, né? A minha mãe é negra, a minha avó, a minha bisavó, meu avô era índio. Só que aí a minha mãe, né, o negócio se relacionou com um cara mais claro e nasceu eu com essa pele. Mas é super importante essa representação, né? Quando eu comecei a fazer grafite, eu comecei a fazer personagem mais indígena, né? Por causa dessa representação, mas eu vi que poderia dar fala para outras pessoas falar, mesmo que eu não sofro nenhum tipo de preconceito. A única coisa que eu sofro é machismo, mas eu não sofro racismo. Eu posso sofrer xenofobia porque eu sou do norte, né? Que eu sou do Amazonas. Mas eu acho acho que essa geração agora de grafiteiro tá vindo uma geração, né? Eu tenho 15 anos de grafite, então essa geração nova do grafite está vindo muito com essa pauta, né? Das mulheres negras se posicionando, né? Se vendo, acho que é importante o lance do se ver. Eu tenho uma filha que é negra, então assim, eu vejo como ela se vê nos grafites, né? Rolou o grafite ano passado, todos os grafites que ela gostou foram os grafites de mulheres negras, assim. O qual ela se via e ela fala assim, nossa, isso aqui é lindo, eu gostei. E eu comecei a ver como é... Tá pelada? Como é importante, sabe? Como é importante isso, sabe? Essa representatividade. Tu falou assim, e eu queria que tu falasse um pouco sobre esse movimento das grafiteiras negras, né? Que se tem um WhatsApp, tem um Instagram, né, falando isso. As mulheres negras estão sempre se movimentando e sempre divulgando. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa movimentação das mulheres negras dentro do grafite. Sim. Inclusive, quem tá aí também assistindo a live, Ramsés, Ananda, Dinha, que estão aí, que são pessoas pretas que eu admiro pra caramba, assim, do movimento. Mas, assim, é isso, né? Tipo, quando eu fiz a oficina, eu sou nova, né? Há 5 anos atrás eu fiz o grafite, só tinha 3 mulheres na oficina. E hoje, quando eu fui da oficina, tinham pessoas trans, né? Tinham meninas lésbicas. Então, já é um outro olhar, um outro rolê que a gente está aprendendo também, sabe? Ver pessoas trans no grafite, hoje, pelo menos em Pernambuco, é uma coisa que é notada, assim. Já é um número, sabe? Então, é muito importante também, não só questões pretas, questões LGBT, que é uma coisa que eu venho aprendendo também, né? Sempre convivi, né? Mas agora a gente tem que aprender os termos certos, né? Como representar e tal. E assim, principalmente pela questão do antifascismo agora que está sendo levantada, acho que as pessoas negras sempre tiveram esse posicionamento, sempre tiveram que falar, só que agora nós temos o acesso à informação, as pessoas conseguem ver o que a gente está falando, né? Porque o que a gente fala hoje não é novidade, né? O movimento negro unificado já tinha desde os anos 90, desde os anos 80, 70. As pessoas negras já falavam o que a gente fala hoje. A diferença é que nós temos agora visibilidade através da internet, né? E também porque também estamos acessando os espaços de visibilidade e de poder, né? Eu acho que tem vários caminhos para você seguir. Também tem grafiteiras negras, @grafiteiras negras com 2 Fs, que tem sido uma rede, assim, de mulheres negras do Brasil, né? Tem o Trovoa, né? Trovoa Underline, que é uma rede também de mulheres negras, aliás, não só negras, né? Já passa por questões indígenas e asiáticas também, né? São mulheres não brancas nas artes, que já é um outro termo, né? Mulheres racializadas, que já fala da questão de artes visuais, curadoria, enfim, acho que são iniciativas que são ótimas nas artes para a gente ouvir, para a gente discutir e debater, assim. E é muito isso, assim, todo dia a gente aprende coisas que a gente acha que já sabia, né? E através da internet e através de outros questionamentos a gente vai aprendendo, né? Não, eu tava falando aqui com a minha filha para ela me trazer o carregador que tá com ela.
Então, é isso, assim, porque sempre que eu via, assim, questões negras, né, sempre foram de forma estereotipada, né, então a gente consegue ver outros olhares, mil olhares, a gente pode falar, tem gente que não se posiciona, tem gente que se posiciona, mas estamos aí, né, assim, apesar de que a galera ainda insiste em nos invisibilizar, mesmo assim, né, como tem rolado agora, uma empresa aí de grafite, que se sustenta através do grafite, não chama mulheres negras, não chama mulheres, não chama pessoas negras no geral, homens ou mulheres, para ganhar dinheiro, né? Porque é isso, assim, como essa questão de fascismo tá tão alta, agora eles lembram da gente, pra gente falar, pra gente conversar e tal. Mas não é para ganhar dinheiro, não, a gente não tá sempre nesses espaços, né? Então, acho que é importante a gente se ver com quem a gente anda, com quem a gente trabalha, são pessoas negras, sabe? A gente tem que melhorar esses acessos, assim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa situação, esse movimento com essa empresa, mas antes disso eu queria dar um salve para o Ramsés aqui, para a Nanda e para o Vidal, Ah, que agora a Nanda e o Ramsés são também organizadores do Baile de Todas as Cores, o Vidal sempre foi. E para quem não sabe, o Baile de Todas as Cores, né, é um festival de grafite que acontece na Bahia. Esse ano a gente ia para a nossa sexta edição, mas por causa da pandemia a gente meio que adiou. Mas a gente está com uma campanha que tem um grafiteiro da Bahia, né? Ele foi diagnosticado com câncer, ele está passando por um tratamento, a gente sabe, é um grafiteiro da periferia, a gente sabe que o custo de um tratamento de câncer é caro, e no meio de uma pandemia, onde perdendo emprego, está sem grana, então assim, lá no perfil do Bahia de Todas as Cores, a gente está com uma campanha para ajudar esse grafiteiro, entra lá para você saber. Quem não conseguir doar porque falta de grana, divulga essa campanha. Se não sabe, divulga, manda para a galera. A gente também está conseguindo. Vocês também podem se movimentar, vender suas artes, direcionar para esses artistas, que é importante a gente agora se ajudar, né? Porque se não for nós, o governo vai nos matar mesmo, que é essa a intenção do governo atual, é nos matar. Então, quem que der essa força aí para essa campanha é legal. E, Nath, uhum. eu queria que tu falasse sobre essa movimentação que está rolando, né? No meio desse caos do antifascismo, que está acontecendo várias coisas, do antirracismo, que a galera está se posicionando mais nas redes sociais, né, principalmente. E aí aconteceu essa polêmica essa semana dessa empresa. Eu queria que tu falasse assim, qual a importância do posicionamento das mulheres negras, da galera do grafite em geral, se posicionar contra uma marca que, né, tava aí, botou embaixador, um cara bolsonarista, né, e agora tá dizendo que não tem mais, mas assim, É. as mulheres se movimentando, e a gente consegue ver que só tem, a maioria são mulheres que estão se movimentando, que estão batendo, que estão querendo fazer algo. Eu quero que tu fale assim, para a galera do grafite, o teu pensamento, o que a gente pode fazer enquanto movimento de grafite, quando a gente vê essa situação. Uhum. É bem difícil, na verdade, porque tudo isso vem das questões negras, né? Tipo, o auge também da história foi a morte de George, né? Floyd, que foi aquela pessoa negra que foi esmagada pelo carro. E também aqui no Brasil coincide com a mesma semana de João Pedro, né? Que foi um menino negro assassinado dentro de casa também, né? E aí tudo isso vai estourar, né? E é muito louco como as pessoas. Isso também vem sendo estourado por conta de uma situação de racismo que aconteceu nos Estados Unidos, né? E o racismo e a violência policial que existe no Brasil há muito tempo e ninguém nunca se posiciona, né? Tem que esperar que os Estados Unidos, assim, que é uma coisa que até as meninas que eu ouvi também, tem que esperar uma pessoa indígena nos Estados Unidos morrer para as pessoas começarem a ver as causas indígenas aqui, sabe? Então, é muito essa síndrome de Estados Unidos, assim, é surreal, mas e também pela essa questão do descaminhar do tema, né? Porque tudo isso está sendo estourado pela questão do racismo, do fascismo da polícia, né? Em relação aos corpos negros, e aí, com essa questão do antifascismo, né? Claro, porque é a mesma pauta, as pessoas estão um pouquinho desviando da pauta, né? Tipo, querendo falar de antifascismo, sendo que para falar de antifascismo a gente tem que também falar de antirracismo, né? Porque tudo isso, o fascismo faz com que destrua a vida de pessoas pretas todos os dias, né?
Então, eu acho que é muito isso, assim, porque se o grafite existe, de certa forma, ele existe por conta do fascismo, pelo combate ao fascismo, né? Pela explosão de luta, pelas lutas sociais. Então, ser grafiteiro, você tem que ser antifascista, velho. Não tem pra onde você correr, velho. Porque se você tá vivo até hoje, se você pinta, é porque muita gente apanhou por conta da polícia fascista, sabe? O fascismo do sistema. E do racismo também, né? Porque quem sabe a história do grafite, do hip hop, não tem pra onde correr. E é muito isso. Mas na hora, quando o sistema, ele quer capitalizar em cima dessas pautas, ele sempre vai distorcer os temas, e as pessoas que ganham grana não são as pessoas pretas, né? Não são as pessoas que criaram o movimento, que estão ali no corre. São as pessoas brancas que já chegaram no meio do rolê, né? Mas que tem MEI, que tem acesso, que tem portfólio, que tem galeria, que tem curador que represente. Então, eles que vão acessar esses espaços, né, de poder. Eles que vão para Bienal de Arte, eles que vão ser representantes embaixadores de marca de empresa de spray, né, para pintar. Eles que vão para outros países, inclusive africanos, pessoas brancas vão para a África fazer painéis de grafite. Né? Por que não pessoas pretas, né? Por exemplo, a Nanda, Monique, que foram as únicas grafiteiras até hoje, do meu conhecimento, que são grafiteiras brasileiras que foram para a África, né? Fazer painel de grafite, porque até então todo o meu conhecimento são pessoas brancas que foram até lá. Então, é muito isso, né? Por conta que eles têm acesso, eles têm visibilidade, eles têm portfólio, eles têm contato. E a gente que está muitos anos atrás, muitos passos atrás, não tem. Então, eu acho que é muito isso. Se você quer ser antirracista, você branco, pessoa não preta, né? Você some, velho, some na causa. Dê visibilidade, dê dinheiro, né? A campanha daí do BTC. Inclusive, eu tô fazendo campanha também, porque uma árvore caiu na minha casa. E eu tô juntando uma rifinha para consertar, porque é isso, né? A gente pode ser grafiteira, a gente pode ter mil seguidores na internet, mas ainda a gente é da quebrada, sabe? E na hora que a coisa aperta, a gente tá precisando, assim. Pode ser que tenha mais visibilidade, tenha um currículo gigante, mas o racismo nos impede de crescer sempre, assim. Sempre, qualquer momento, como no caso da pandemia, a gente sempre retrocede, né? E é muito isso, assim, quem puder apoiar, quem estiver vendo esse vídeo, veja a galera do BTC, todos os projetos sociais que estão rolando nas favelas, toda a favela está tendo uma campanha em relação com o coronavírus, de organizar a cesta básica, material de higiene e limpeza, né? Aqui tem várias, inclusive o Centro Cultural Mário Andrade, para quem não conhece, Mário Andrade foi um menino morto, negro, pela polícia militar aqui em Pernambuco, né? Inclusive esse caso não teve visibilidade justamente pela xenofobia, né? Porque não basta a pessoa ser preta, ela ainda tem que ser nordestina, e a morte dela ser totalmente invisibilizada, né? Porque João Pedro morreu, né? Já não é tão visível. Imagine uma pessoa daqui de Pernambuco, né? Então esse caso não teve comoção nacional, né? Que foi um menino morto pela polícia de dia, né? Ele tava de bicicleta, brincando com os pirraia na rua, né? Então é um rolê, né? Assim, é isso que a gente vem questionando muito, né? Tipo, já é difícil a pessoa ser preta, ser de periferia e ainda ser nordestina ou nortista, né? Então, as pessoas também têm que reconhecer que ser do Sudeste também é um privilégio, né? Por mais que ela tenha outras questões, né? Eu vejo muito isso, né? Porque agora essa é a segunda vez que eu estou morando em São Paulo. Eu morei em São Paulo em 2010, a primeira vez. E agora eu vim aqui, vou fazer 3 anos que eu estou em São Paulo de novo, né? Por causa nessa questão mesmo de estudar, nessa questão de eu fazer o corre, de eu conseguir sustentar, que eu tenho 2 filhas para sustentar. Eu sei que o norte eu não vou conseguir. E na Bahia estava sendo muito difícil, né? Eu consegui, porque assim, a minha família toda é do Amazonas, então eu estava sozinha com as minhas filhas, né? Apesar de uma rede que eu tenho, uma rede incrível que eu tenho lá na Bahia, né? Que são minha família mesmo. Mas eu vim para cá porque é essa visão, tá nesse espaço para conseguir levar alguma coisa, né? Conseguir sustentar minhas filhas, porque a minha visão, principalmente, né? É essa. Mas que as minhas filhas estão tudo virando adolescente. Mas acho que essa questão a gente tem muito forte, a gente tem que falar sobre a xenofobia também, que existe dentro do grafite, né? A gente tem que pontuar que fala que não existe porque existe, assim, a primeira vez quando eu vim para São Paulo, todo mundo perguntava como fazia grafite em Manaus.
E eu falava, a gente faz grafite na árvore mesmo, é na árvore que a gente faz grafite. Então, assim, que eu não aguentava mais, que era a mesma pergunta, como a gente faz grafite em Manaus. Eu também, assim, em 2008 eu fiz um evento de grafite feminino lá em Manaus, eu levei a Vivian da Bahia para lá, né, isso foi em 2008. E teve gente que me perguntou, né, ano passado, perguntou assim, mas como que foi organizar um evento lá em Manaus em 2008? Eu falei, é igual organizar um evento de grafite aqui em São Paulo, é a mesma coisa. Pois Então a é. gente pontuar, né? Acho que essa pontuação para falar sobre a xenofobia também, a gente tem que falar dentro do grafite, né? Como tu falar. E eu queria saber, assim, se tu já saiu, né? Pouco tempo tu estava aqui em São Paulo, né? Um projeto, tu e outras grafiteiras, né? Eu vou saber se tu já viajou para esse lugar sul e sudeste e tu já sentiu a xenofobia dentro do espaço do grafite. Uhum. Sim, então a primeira vez que eu saí do Nordeste, inclusive no meu estado, já foi indo para o Espírito Santo, no Festival FEME que teve de Mulheres no Grafite. Ah, vi. Inclusive eu fui com uma mana daqui também, que é Thay TN, né? Ela é de Olinda. E aí eu sou preta e ela era branca, né? E a gente é de Pernambuco, né? E toda vez que a gente falava, as pessoas achavam que eu era baiana e ela era Paraíba, né? Porque Pernambuco, nordestino não é Paraíba. E se você é preto, você é baiano. Baiano, né? Então, era O babado assim, resto a é gente tudo tem o mesmo... paraibano. Pois é, a gente tem o mesmo sotaque, somos do mesmo lugar. E as pessoas achavam que ela era da Paraíba e eu era baiana, assim. Era surreal, assim. Ou as pessoas acharem que o Ceará é uma cidade do lado de Pernambuco, sabe? A galera falar pra mim, pô. Sabe? A pessoa estudada, universitária, chegar em mim e falar que Ceará é uma cidade do lado de Pernambuco. Peraí, pô. Sabe? E é muito rolê, assim, como a galera em São... Eu acho que eu comparo muito um pouquinho São Paulo em relação aos Estados Unidos, né? É um lugar, é uma metrópole, né, que tem acesso, que tem dinheiro, né, que tem oportunidade de emprego, vamos dizer assim, que é o sonho para todo mundo. Acho que todo nordestino aqui, principalmente os artistas daqui, quando eles crescem, eles não ficam em Pernambuco, eles vão para São Paulo, né? Porque aqui não tem condições, a pessoa cresce tanto que não tem como continuar ganhando grana em Pernambuco, porque não tem acesso, não tem. Né? Então a pessoa tem que ir para São Paulo para ganhar uma grana, assim, né? A gente não, e isso faz com que os artistas daqui não fiquem aqui. A gente não tem como se espelhar em uma pessoa que está aqui, falar com uma pessoa que está aqui, porque essa pessoa, quando ela fica grande, ela vai para São Paulo, porque ela não tem condições de continuar onde está, sabe? Então esse é o nosso modelo, assim. São Paulo sempre, para mim, foi um modelo de vencer na vida, vamos dizer assim. Acho que para todo mundo aqui, né? Assim, a gente tem esse negócio, assim, de cresceu, foi para São Paulo. E para mim, quando eu finalmente fui para São Paulo, eu quebrei muitos estereótipos, assim, como essa cidade é engolidora, né? São Paulo é uma cidade muito desigualdades sociais, assim, tremendas. Muita gente morando na rua, assim, Pernambuco tem pessoas morando na rua, mas, assim, São Paulo é uma coisa que é surreal. Muitas desigualdades, assim, prédios e mais prédios, e ninguém enxerga nada, assim. Todo mundo passa direto, todo mundo tá correndo, sabe? Não tem. Eu até falando assim, acho que tu. Não sei se tu percebe isso, que tu é de Manaus também. Não tem uma muriçoca, mulher. Uma Não tem. muriçoca, um matinho. Não, como eu moro na periferia, né? Eu moro na Zona Leste. Aqui tem, mas se não tem, como tem em Manaus, que lá em Manaus é desse tamanho. Quer dizer, tem no calor, mas é muito pouco, assim, né? Comparado, por exemplo, a Manaus, né? Não. Eu passei tanto Então, aqui, quando eu fui pro Acre, ano retrasado, nossa, eu peguei uma surra que lá em Manaus chama de carapanã, uma surra de carapanã, que eu fiquei com cheio de marca roxa. Eu falei, caramba, ela disse que eu era amazonense, falei, agora ela vai se fuder. Mas é, desacostumou. né? Então, é isso, assim, como eu reclamava das muriçoca daqui, mas, meu Deus do céu, não tem nada, velho, nada. Nenhuma muriçoca sobrevive nessa cidade. E é muito triste isso também, principalmente em relação a questões pretas, assim. São Paulo é uma coisa que eu vejo massa, que as pessoas pretas, elas conseguiram ascender socialmente muito mais do que em Pernambuco, por exemplo. Né? A desigualdade social entre pessoas pretas e pessoas brancas é disparante aqui em Pernambuco, assim. Mas lá em São Paulo não, existem muitas pessoas ricas, pretas ricas, né?
Uma coisa que eu vi foi boa também, mas assim, é uma coisa que eu também vejo errado, é que nós de Pernambuco, nós do Nordeste, nós do Norte, nossas referências negras são dos nossos lugares, sabe? Mas quem são as referências negras culturais, tradicionais de São Paulo? Se não são pessoas que foram do Norte e do Nordeste, foram para lá morar, sabe? Então, é uma coisa que, de certa forma, as pessoas pretas de São Paulo, do Sudeste, elas buscam muito de fora de outros lugares, sabe? É uma referência preta muito estadunidense, muito de fora, assim. Até isso, eu acho que vejo a ocidentalização de São Paulo, assim. Sendo que aqui não, né? Se eu quiser ir para um espaço preto tradicional, na outra rua tem um coco. Na outra rua tem um maracatu, sabe? Eu posso conversar com qualquer mestre de capoeira aqui a 5 quadras, sabe? Então, acho que em São Paulo isso tem pouco, eu acho, assim. Na Estrada, eu não sei onde que tu tava aqui, né? Mas, assim, por exemplo, na Zona Sul, né? Eu já morei na Zona Sul, todo dia, todo santo dia tem alguma coisa. Todo santo dia, todo. Quando eu Sim. morei aqui em 2010, todo dia tinha sarau. E tudo tinha de tudo. Aqui em São Paulo, tudo tem de tudo. Mas, assim, é tudo migrando do norte, do nordeste. Tudo vem pra cá, assim. Tudo então, é muito Sim. cheio de tudo. Mas é isso, né? Então, muita gente migrando, porque sabe que aqui vai ter mais oportunidade do que seus estados, né? Natal. Sim, é isso, assim, é uma coisa que eu também. É por isso que eu falo muito essa questão de comparar com os Estados Unidos, porque é um lugar que tem oportunidade. Se a gente for pra lá, a gente sempre vai ter emprego de alguma forma, nem que seja de empregada. Sempre vai ter alguma oportunidade, assim. É muito mais fácil o acesso ao dinheiro do que nos estados da gente. Mas, em compensação, não tem a mesma qualidade de vida do que é morar num subúrbio de Pernambuco, sabe? É outra qualidade de vida, sabe? As coisas são muito mais baratas, as frutas, as comidas são mais baratas, são mais acessíveis, sabe? O transporte público pode ser um caos, mas é relativamente perto tudo, entendeu? E aí eu acho que é muito isso, assim, tem a vantagem de ser acessível como uma metrópole, né? De nós termos visibilidade e dinheiro, mas a desigualdade social é horrível, né? É horrível, assim. Eu acho que principalmente a pessoa que é do Sudeste, ela tem que pesquisar sobre os próprios estados que estão aqui, assim. Em vez dela pesquisar muito do que é de fora, ela tem que pesquisar, né? Sobre o daqui. Se quer ver sobre leitoras intelectuais negras, pesquisa sobre as negras da Bahia, Pernambuco, do Maranhão, né? A gente também produz tecnologia, né? A gente também produz intelectualidade, né? Não é só. A gente não só tem praia, né? A gente não só tem praia, não só tem comida gostosa, a gente também tem tecnologia, a Carnaval. gente tem inteligência. Pois é, carnaval, sabe? Acho que é muito isso também. E quais são as suas referências no grafite, né? Ah, então, são as pessoas que eu aprendi, né, com Fala elas. pelo menos cinco, assim. Pelo menos cinco, assim, que Cinco, você vê. tá, eu falo muito, né, mulher? Não, porque às vezes Mas, tem muita gente que fala assim, ah, e ela nem. Sei lá, alguém pode se chatear, assim. Fala pelo menos cinco que você olha assim. mesmo. Alguém que você tem referência enquanto pessoa, alguém que tu tem referência enquanto trabalho, né? Pode falar Uhum. sobre isso. Enquanto trabalho tem Josi Barata, né, que é a grafiteira daqui de Pernambuco, a Delson Boris, que é um grafiteiro negro daqui de Pernambuco, que está falando sobre masculinidades negras. É inacreditável também. Tem Mina Ribeiro, que é lá de Belém do Pará, que ela faz um trampo Ai, sobre a minha é afrodescendentalismo. Meu incrível. Deus. Muito bom, muito, muito foda, assim, um trampo surreal dela, assim. Tem o Li 27 também, que é da Bahia, que faz essa questão dos orixás também, né? Tem uma, deixa eu pensar, uma pessoa que eu conheci agora de São Paulo também pra fazer o nome. Tem Nena Surreal, tem Negaziza também, que eu conheci ela agora, Negaziza. Tô vendo os trampos dela, assim, é muito foda também, tem uma ligação com o afrofuturismo. E Nena Surreal também, que é babado, né? Ela é maravilhosa mesmo. E tu tem alguma referência de algum artista de fora, assim, que você olha, se algum grafiteiro ou grafiteira de fora? Sim, rapaz, assim, o que vem na minha cabeça muito agora é aquela Lolo, que acho que ela tem uma descendência asiática, descendência latina, eu acho, mas ela mora nos Estados Unidos, que é Lolo, que ela tem um trabalho muito ligado com gravura japonesa, assim, um traço bem mangá também.
E é bem colorido, bem técnico o trampo. Assim, quando você olha o trampo dela, vê muito traço japonês, mas ela tem uma pegada bem moderna também, acho que de Lolo. Deixa eu ver aqui na minha cabeça. É... Ai, aí tem as meninas da América Latina que abalam muito, né? Poxa, tem até uma menina aqui que veio pra cá, pra Pernambuco, no Cores Femininas, que é Mondragon também, que ela é do Chile, ela é da Colômbia, se eu não me engano. Ela arrasa muito no muralismo também. Acho que tenho pesquisado muito umas referências latinas, né? Pelas cores também. Tem outras referências mais gringas também, que eu não tô lembrando agora, mas depois eu mando pra vocês, se quiser no meu stories lá, eu vou botar tudinho. Pronto. Eu comecei a ver muito essa referência mais latina, né? Comecei a ver muito, assim, para me trabalhar algum tipo de personagem e pegar mais essa referência latina, assim. Que a gente acaba tendo muita. Eu sou muito grafite, só grafite, sabe? Eu me vejo só como grafiteira, realmente como grafite. E eu acabo que eu tenho uma influência muito grande ao grafite nova-iorquino, né? Eu Sim. trago muito isso. Depois então, eu comecei a ver, né? Eu também comecei a estudar, como estava falando das grafiteiras, né? A gente sabe dessa invisibilidade que a gente tem dentro do grafite. Eu comecei, né, a fazer uma pesquisa sobre grafiteiras, né? Como eu vivo muito só o grafite, assim, eu comecei a pesquisar quem são as grafiteiras da década de 70. E tem várias grafiteiras. Assim. Tem a primeira Sim. grafiteira a fazer uma tag na Estátua da Liberdade. A primeira pessoa, a primeira nova-iorquina a fazer uma tag na Estátua da Liberdade foi uma mulher negra, né? É Nossa. super vandal, assim. Hoje em dia ela já está com seus quase 60 anos. Os netos dela, ela é a Shermin, ela é Shermin 65. Os netos dela assinam 65, né? Em alguma coisa, eles acham que não são grafiteiros, mas eles assinam se ela não tem redes sociais. E outras mulheres, assim, né? Várias outras grafiteiras. E é importante, como estava falando do teu TCC, as outras pesquisas, como é importante, tá, assim, como é importante essas pesquisas que nós mulheres estamos fazendo, falando na nossa história, porque assim, a gente é muito invisibilizado, se a gente for esperar para o homem fazer, a gente nunca aparece, né? Eu quero falar assim, um pouco sobre qual é essa importância de nós fazermos essas pesquisas. A tia Mariana Salomão falou aqui, Nandi Mondragon, que é o nome dessa menina que foi pro curso feminino. O trabalho dela é foda também. Ela faz aquela ideia do negativo também, de você tirar foto negativa e aparece personagem. Doideira. E assim, tem muitas coisas, assim. Eu acho que as mulheres sempre construíram hip hop de alguma forma, né? Porque se a primeira festa de hip hop aconteceu, foi na festa de aniversário da irmã do cara. Então, ela também fez o nome e tal. Então, a Mariana tá até mandando mensagem aqui, ó. Fala mais sobre como vocês aí se ajudam e se apoiam enquanto mulheres nessa cena aí no Nordeste. Então, a Mariana é quase nordestina, né? Tudo que ela vai ver aqui. É muito rolê, assim, porque vamos dizer, de certa forma, assim, os estados do Nordeste, pelo menos os que eu já viajei até agora, como a cena de grafite é um pouco relativamente pequena em relação a São Paulo, por exemplo, de certa forma todo mundo se conhece, né? Então já rolou até uma pesquisa de uma mana daí de São Paulo, que ela fez uma pesquisa sobre mulheres no grafite, acho que Tatá é o nome dela. Ela disse que em Pernambuco era o estado que tinha mais mulheres no grafite unidas em relação aos outros estados, né? Por quê? Porque existem mais mulheres. Não é que existem mais mulheres, né? Existem mais mulheres unidas, porque todo mundo em Pernambuco, de alguma forma, se conhece pela cena, né? Principalmente região metropolitana. Então, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é a outra, sabe? Isso é massa, assim. Ao contrário, por exemplo, do que eu vi na Bahia. Assim, a Bahia existem muitas mulheres grafiteiras, mas existem pouca movimentação com elas, né? Tipo, as grafiteiras, elas fazem poucas movimentações juntas, vamos dizer assim. Em relação a Pernambuco, que sempre todas estão num evento uma da outra, umas organizam CRIO, diversas CRIOs de mulheres aqui, não só tem uma. Então, eu acho que por também ser pequeno, acho que a cena um pouquinho assim, e ser mais dificultado, né? Mais difícil de acesso, a gente consegue se unir mais. Acho que a Armina de Sergipe também, que teve o Fórum Nacional de Mulheres
no hip hop em Sergipe. As meninas arrasaram, assim, na união. É muito, muito forte. Principalmente porque Aracaju é uma cidade pequena, nova, né? Acho que vai muito também da localização também, de onde você é. Mas eu acho que é muito isso, assim. A nossa ancestralidade nordestina nos une também, sabe? E as dificuldades de falta de acesso a editais, de projetos de incentivo nos unem também, sabe? Acho que dificuldades nos unem também. Acho que é por isso que, em comparação ao Nordeste, que eu acho que Mariana Salomão viu muito também aqui, é que todos os grafiteiros daqui, pelo menos de Pernambuco, de alguma forma, eles são ligados ao grafite e ao movimento hip hop. Né? Ele não é aquele grafiteiro muralista que começou agora no grafite, já tem portfólio, só pinta se for contratado, sabe? O cara só é respeitado aqui se o cara já fez corre na quebrada. Se ele não fez corre na quebrada, ele não é ninguém, nem é considerado grafiteiro. Aqui em Pernambuco é isso, assim, para ser grafiteiro você tem que estar ligado ao movimento. Não é só uma técnica artística, né? Eu acho que não é só porque tem a pessoa que faz grafite, técnica de grafite, tem um grafiteiro. Eu acho que em Pernambuco a gente consegue visualizar muito mais isso, está muito mais marcado do que em São Paulo, eu acho, assim. Tem muita galera que começou a grafitar, que é grafiteiro, mas nunca foi num mutirão, sabe? Aprendeu a grafitar na universidade, por exemplo. Eu acho que isso aqui em Pernambuco tem muito mais vantagens, vamos dizer assim, né? Que é, Mari, acho que é isso, né, Mari? Que eu respondo a tua pergunta. E tu não me falou sobre a importância das mulheres fazerem pesquisa. Perguntou. Então, é massa da gente falar sobre a gente mesmo, né? Eu acho que todo mundo aqui que é grafiteiro já, de alguma vez na vida, apareceu um pesquisador do nada que perguntou, eu quero fazer uma entrevista contigo e tal. Aí você vai, entrevista na moral. Essa pessoa nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu, nem pra dizer assim, ó, velho, terminei a pesquisa, está aqui, ó, pra tu ler. Pra tu ver se o que eu escrevi tá conivente, você aceita, tipo. Véi, acho que todo mundo aqui que é grafiteiro já teve esse rolê do pesquisador universitário lhe sugar, né? O sanguessuga, é o pesquisador sanguessuga. Que chega na galera da marginalidade, chega em não só em grafite, né, para falar sobre grafite, para falar sobre questões indígenas, quilombolas, sabe? Eles chegam lá, fazem as perguntas, nem para voltar para retornar para dizer como foi o trabalho. Então, eu acho que é muito isso, assim, que a galera às vezes a galera defende que para você pesquisar sobre uma coisa, você não pode estar inserida nela, porque você é influenciado, você influencia. Eu não acho, velho. Eu acho que se você tá no... Quem é você para falar melhor sobre você mesmo, né? Quem é você para falar melhor sobre o que você vive? Eu acho que é muito importante a gente ser dessa geração agora que consegue acessar as universidades, né? Porque se hoje eu tô na universidade foi porque muitos grafiteiros, que é no caso de Luther também, Luther é um grafiteiro para mim que é um exemplo, que tipo, já deu aula para mil crianças, nunca entrou na universidade, sabe? E aí, por conta dele, ele fez, olha, se você tá lá na universidade, e eu tô muito orgulhoso de você, porque eu já tentei 5 vezes e eu nunca consegui. Já desisti. Aí eu fiquei, eu acho que a gente tem que falar sobre a gente mesmo, assim. E eu acho que é muito isso, sabe? A gente tem que aprender, a gente tem que parar de achar que esses espaços não é pra gente. A gente tem que ver que foi nossos ancestrais que construíram aquela universidade, sabe? Então a gente também pode entrar nela, a gente pode falar sobre ela, sabe? Tem que parar de esperar que os outros falem pela gente. A gente tem que falar por gente mesmo, assim. Eu acho que é muito isso que eu defendo, assim, todos os meus alunos que eu dou aula, eu faço, entrem na universidade, viu? Porque é isso, assim. Eu nunca fiz faculdade, eu tentei fazer, acabei que eu estou fazendo um outro curso aqui em São Paulo. Eu vim para cá para fazer faculdade, acabei que eu tem muita demanda e como eu sou mãe, eu não tenho como conciliar essa demanda, eu tenho que trabalhar. Mas acho muito importante a gente estar nesses espaços de poder, assim. Eu não sou da universidade, mas já fiz muito evento para a universidade. Eu fui da Uni sem ser da universidade, né? Já fiz muito evento da Uni, sim. Então, assim, eu comecei a ver como é a importância, né, dos estudos, como é a importância de chegar, né, de estar na universidade, nesse espaço de poder, assim, e ver uma geração de grafiteiras fazendo pesquisa, né, sobre si mesmo é muito importante, sim. Eu já fui uma que já fiz 300, sei lá, entrevista para 300 coisas,
sabe, de TCC. Eu acho que eu vi uns 4, foi muito que me retornaram, o resto eu nunca nem Sim. vi. Agora eu sou meio restrita, sabe? Eu falo, ó, mas quero assinar alguma coisa que eu quero ver o que é que eu tô falando, se você vai me retornar Pois é. sobre isso, até porque pode ter esse ruído de fala, né? Fala alguma coisa, a pessoa escreve totalmente diferente, eu nunca nem vou ver. Pois Então, é. acho que é bem importante a geração. E, assim, além de São Paulo, qual foi outros estados que você foi? Você foi para São Paulo, tu já falou, e para o Espírito Santo. Qual foi os Sim. outros estados que você já foi, que o grafite te levou? Aham. Assim, acho que no total são 9 estados, pelo que eu me lembre. Do Nordeste só falta é, Natal e Piauí. Eu quase fui para o Piauí, que eu fui aprovada no Festival do Ruas. Só que os meninos deram meu resultado muito em cima da hora, não deu tempo de conseguir a passagem. Mas do Nordeste só falta Natal e Piauí, né? E do Sudeste eu já fui para Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, falta o Rio de Janeiro. E fui para Brasília também. Nunca fui para o Norte ainda, mas assim, só para falar também que isso foi uma coisa chamada ID Jovem, né? Para quem não sabe, que é o ID Jovem, que é o projeto do governo para jovens de baixa renda, até 29 anos, entendeu? Inclusive, Monique tá aí. Eu ensinei ela a usar o ID Jovem, aí agora ela já veio para Pernambuco umas 5 vezes. Mas é a mesma coisa que o BTC, né? Para Bahia, acho que eu já fui 9 vezes, velho. Só pra Bahia, acho que eu fui 9 vezes, assim. A galera da Bahia vai falar assim, meu Deus, essa menina tá aqui de novo. Ela tá Júlia até morando. fala, meu Deus, Natália. Monique, essa menina vive aqui. A galera já faz videogame de artistas pernambucanos, baianos, e já me botam lá no meio, assim. Então, mas é massa isso pela questão do acesso, assim. Tudo isso que eu fui, todos os estados que eu fui, foi através do grafite, né? De alguma forma. A primeira vez que eu fui para São Paulo, que foi um finalzinho de semana, foi um concurso de desenho que eu ganhei da Red Bull, né? Foi um finalzinho de semana só. O Espírito Santo foi festival de grafite. Minas Gerais já foi para apresentar o meu artigo sobre mulheres no grafite, né? Bahia já perdi a conta, quanto BTCs, quanto festivais. Sergipe também, que é uma cena muito maravilhosa. Pouco falado, é um estado muito esquecido no Nordeste, mas tem uma cena de grafite maravilhosa lá. Já fui para Sergipe umas 3 vezes. Em eventos diferentes. E o Rio, minha gente, não tem condição de ir pro Rio. O Rio é muito caro. Eu já tentei. Tentei, me patrocine se quiserem me levar pro Rio. Mas, caramba, amiga, a passagem lá é muito cara. Tudo é muito caro. O custo de vida lá é muito caro. No Rio de Janeiro é As bem pessoas ficam caro. em conta. Então, aí eu fico, tipo, uma passagem de ônibus é 5,50. Aqui em Pernambuco eu pago, até ano passado, eu pagava 1,60 para ir para mais de 5 cidades, assim, de um lugar para o outro, assim. Né? Nossa, Pernambuco é 1,60. muito barato. Nossa, eu comprei, sabe? Eu fui para Pernambuco em 2016. Eu passei um final de semana, fui pra praia. Sim. Nossa, eu tava andando assim no centro, eu vi um pacote desse tamanho, assim, enorme, gigante, de beijos de moça, era R$ 2. Eu falei, não acredito, não. Comprei em 5. Falei, eu vou levar? Biquíni, acho que eu comprei uns 20 biquíni, assim, para minhas filhas, para minha mãe, para todo mundo. Eu falei, nossa, eu tava na praia, era R$ 12 o biquíni. Eu falei, não, na praia, R$ 12 o biquíni. Foi, eu fui pra praia longe ainda, praia de meio que de boy mesmo, e mó caro, assim, muito barato as coisas em Pernambuco, muito Uhum. barato, só nada, muito É barato isso as que eu, coisas. é isso que eu falo também, até porque o custo de vida, assim, que a galera até fala, porque lá em São Paulo o salário é maior, mas é maior porque o custo de vida é maior. Assim, Sim. eu ficava de cara, pô. Tipo, aqui a gente compra 3 latões. 3 latões por R$ 10. R$ 10. Aí, uma cerveja R$ 10. É uma coisa que eu fico passada, assim. Mas é muito isso, assim, as desigualdades A galera valoriza muito, mas tem muita desigualdade no Sudeste, assim, que eu fui de cara. E a gente vai terminar nossa live, eu queria que tu falasse um pouco a tua visão, como tá a cena feminina do grafite brasileiro. Sim. Então, ainda bem que hoje eu acho que eu consigo ver diversidade, né? Diversidade, assim, nós somos plurais. A gente consegue agora dar nosso nome, né? Os caras estão ouvindo a gente, quer dizer, de vez em quando, né? Se não ouve, a gente dá um jeito de fazer ouvir igual, né? Que eu acho que é esse rolê, assim. Acho que hoje a cena feminina em relação a
antigamente, não é porque agora é maior, é porque a gente consegue falar agora, a gente consegue ocupar. Tipo, eu sou nova, mas sou da universidade. Através da universidade eu consegui entrar em outros espaços, consegui trazer as minhas para dentro, sabe? A gente consegue ver os grafiteiras indígenas, a gente consegue ver grafiteiras trans, sabe? Falando, né? Não só sendo escondida, né? Hoje, por exemplo, a gente consegue pressionar que os festivais de grafites tenham pelo menos 40%, 30% de mulheres na seleção dos festivais. Isso é revolucionário. Já era para ser obrigatório, né? Era para ser óbvio, mas isso é revolucionário, assim. E é isso, assim, acho que a internet trouxe isso, diversidade, né? Porque nós somos múltiplas, né? E a gente está conseguindo falar, né? A gente não só organiza, porque as mulheres no grafite sempre existiram no hip hop, né? Só que servir na feijoada, no mutirão, né? Ajudando o boy a carregar as latas, né? Fazendo um trampinho aqui depois que acaba o namoro com o boy, some do hip hop. Acho que é isso, assim. Hoje eu consigo ver que nós, mulheres, estamos nos apoiando em mulheres. Nós estamos conseguindo fazer falas, organizar eventos, sabe? E aparecer. Apesar de ter problemas, mas a gente ainda consegue aparecer. Eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa que existe hoje na cena, assim. Queria muito que as manas do grafite dos anos 90, dos anos 2000, estivessem agora conosco também, para elas aproveitarem o corre, né? Foi gigante. Na década de 70, né, quando iniciou ali, teve a explosão grafite em Nova York, tinha uma cena legal de mulheres, mas elas sofriam muito preconceito, porque assim, o grafite era totalmente legal, então assim, tinha o lance do vandal, então era muito perigoso para essas mulheres ir. Essas mulheres assim, tem relato da Shermin, da Chloe, da Lady Pink, né, que são essas grafiteiras do começo, da Mickey, que elas falam sobre várias violências que elas sofreram, assim, até dos próprios grafiteiros, de assédio, de invadir trem e ser assediada. Tem uma fala da Lady Pink, assim, né, que a Lady Pink é o maior nome do grafite brasileiro, do grafite mundial, desde a década de 70 até hoje em dia. E quando ela começou, muitos caras falavam assim que o grafite não era dela, quem fazia era os caras, porque ela andava, assim. Ela relata muito sobre isso. E ela fazia o mesmo rolê que os caras. Ela pintava, pulava, ia, roubava lata, né? Tinha esse lance muito de roubar lata. E elas passavam por isso, né? Eu acho que essa geração... E acho que quando mais vem a geração, as mulheres estão vindo mais destemidas por causa da geração anterior, né? A minha geração anterior, assim, eu vi mais destemida pela minha geração anterior, eu tive uma base muito grande das mulheres aqui. Tem a Viva Yassin, que faz parte do movimento hip hop, ela me deu essa base, acho que é importante. Acho que uma próxima geração, depois da sua, né, vai vir já mais destemida, as mulheres vão falar mais. E sobre os eventos de grafite, que eu sempre ponto assim, eu sou organizadora de eventos de grafite, sempre fui. E eu sempre falo, mulher, mesmo que você não vá para eventos de grafite, mas se inscreva. Porque não tem como um evento de grafite pedir paridade, por exemplo, eu faço evento de grafite. São 300 homens se inscreve para 50 mulheres. Eu falei, gente, mesmo que você não vá, mas se inscreva, porque é um argumento assim, não, tem mulher sim, tem que ser paridade. Mesmo que elas não venham, não interessa, elas não vêm. Tem que ter essa paridade. Se eu falo para mim, não vai, mas se inscreve para poder verem. Sabe? Acho que é importante, mesmo que você não consiga, mas se inscrevam, vão para os eventos. Acho que isso que tu falou também, como é importante a gente se auto-organizar, a gente se fortalecer, da gente fazer mais evento. Eu acho incrível como você tem um poder de fala muito grande. Acho que você consegue, você consegue influenciar muito as outras mulheres, porque tu tem um poder de fala. Isso é uma coisa muito importante que as grafiteiras da tua geração estão vindo com essa fala, né? Consegue ter esse poder de fala, consegue falar. Né? Acho que é importante quando tu se posiciona, quando tu fala, quando teus trabalhos falam. Acho que além do trabalho, acho que você falar é muito importante. Eu quero te agradecer muito por aceitar o convite, agradecer muito desde 2015 para cá o que você está fazendo no grafite. A gente sabe que não é fácil, mas você está movimentando. E a gente vai terminar essa live. Obrigadão. Tem uns 25 segundos, quiser falar alguma coisa, que agora que eu vi. Valeu, galera. Segue a gente no Instagram, vê a rifa, por favor, que tá lá no meu Instagram. E é isso, fortalece. Faz um videozinho para a gente publicar aqui sobre a tua rifa. Tá certo. Valeu. Beleza? É isso. Tá, A tua live vai estar no YouTube, tá? A gente vai postar a live no YouTube.